É muito estranho. Ah, estão me ouvindo, estão me ouvindo. Olá, boa tarde a todos e a todas presentes. Meu nome é Cel Balzano, eu sou sócio e fundador da CultSec, uma empresa focada em cultura de segurança. Atuo no mercado de tecnologia há 15 anos. Comecei como analista de redes de computadores, crimpei muito cabo. Eu acho que os meus dedos só agora que estão melhorando desses anos de crimpar cabo. Trabalhei também no mercado financeiro, em empresas como Nubank, Banks, dLocal, e também atuo como CISO as a Service de uma empresa mexicana chamada Atlas. Não sei o... Ah, voltou aqui. Ótimo. O título da palestra é A Arte de Enganar e por que pessoas inteligentes caem em golpes. Basicamente, eu pulei essa etapa aqui e eu quero fazer uma dinâmica aqui agora com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Ô, Robertinho, escuta uma coisa, deixa eu te perguntar aqui. Eu quero muito devolver o meu carro na Localiza, né? E aí, eu queria ir de bike. Nossa, vai ser muito legal eu ir de bike e devolver o meu carro. O que, que você acha? Vamos ver aqui o que a IA fala para mim? Vamos ver se vocês conseguem escutar. Se o trajeto for tranquilo e seguro, por que não? Vai ser um belo combo. Você devolve o carro e ainda se exercita. Só confere antes se tem onde deixar a bike lá na locadora e se a distância e o clima estão de boa. Se tiver tudo certo, pedala em frente. Nossa, você realmente acha, Robertinho, que eu deveria devolver o meu carro alugado de bicicleta? Bom, vamos ver aqui o que ele fala para mim, né? Eu não acho nada por você. Quem decide é você. Se pedalar te anima, se encaixa no seu trajeto e você tá afim de um exercício, é uma opção legal. Só Legal, pessoal. Seguinte, por que pessoas inteligentes caem em golpe? Eu dei um golpe aqui no chat GPT. Se as inteligências artificiais também alucinam, imagina o ser humano. Então, algo que existe muito, principalmente no nosso mercado de tecnologia, é o que nós chamamos de o ego corporativo. Existem pessoas que são quase que intocáveis, aquelas que ficam em pedestais e que acham que pelo fato delas terem cargos executivos ou até mesmo pessoas que são técnicas, que elas não vão cair em golpes, que elas não irão sofrer qualquer tipo de golpe. Trazendo um pouco do livro que foi a inspiração dessa palestra, A Arte de Enganar, do Kevin Mitnick, eu gosto muito dessa frase. O ataque mais sofisticado que eu já vi não usou o Zero Day. Usou o WhatsApp e a voz de um CEO. Uma videochamada, nenhum malware e 25 milhões. Se nós voltarmos no tempo, em 1978, Rifkin pegou o telefone, fez uma ligação fingindo ser outra pessoa e conseguiu que fossem transferidos 10 milhões de dólares em 1978, apenas com uma ligação. Apenas com um telefone, provavelmente aqueles que giravam assim, e conseguiu que fossem transferidos 10 milhões. Vamos pular para 2024, Hong Kong. Uma deepfake treinada, usando vídeos, burlando essa questão ali de processos também. Um atacante conseguiu usar deepfake e fazer com que pessoas ali
transferissem, principalmente executivos dessa grande companhia de Hong Kong, 25 milhões de dólares. O que a gente tem de diferente entre 1978 e 2024? O que mudou aqui? Tecnologicamente, muita coisa. Nós tivemos evoluções fortíssimas em relação a como a cibersegurança se comporta. Hoje nós temos sistemas extremamente sofisticados que unem CIEM, DLP, tudo em uma plataforma só. Hoje nós temos auditorias extremamente rígidas, tal qual o ISO 27001, tal qual o PCI DSS. Isso, a maioria das grandes empresas já está fazendo bem feito. Já tem equipes, e principalmente, acredito, pessoas que estão aqui na plateia, extremamente preparadas e capacitadas para liderar um projeto de auditoria, para liderar e operar um DLP, para criar relatórios para o board. Eu tenho certeza que todo mundo aqui faz algo muito importante para a cibersegurança. Só que aqui a gente pegou 2 pilares: processos e tecnologia. Pessoas. O Mitnick descreveu os vetores e a IA generativa industrializou. Basicamente aqui, nós temos 3 passos. Automação da persuasão. Eu tive a audácia de chamar de Social Engineering as a Service. Nós gostamos muito de termos em inglês, né? Então, esse Social Engineering as a Service, basicamente, é um serviço que os golpistas criaram automatizados, e o que antes levava ali, quando a gente lê a história do Kevin Mitnick, né, quem já leu esse livro, A Arte de Enganar, tem partes que ele fala que ele estudou 1, 2, 3, 4 meses a mesma empresa. Ele aplicou golpes milionários. Entretanto, ele levou muitos dias para fazer isso. O que nós temos hoje? LLMs, Learning Machines, extremamente preparadas para, em 90 segundos, atingir mais de 10 mil alvos. Eu crio um comando em segundos e eu automatizo o meu ataque e a minha engenharia social. Quais que são os vetores e as portas de entrada de todo e qualquer ataque quando nós sentamos para estudar sobre cibersegurança, ou até mesmo, acredito que tenha aqui na plateia muitos pentesters? Vocês certamente começaram ali, às vezes, num black box, às vezes até um gray box, por phishing. Então, o que mudou de 1978 para 2026? O que mudou dentro das empresas desde essa época? Será que as empresas estão olhando para a queda do ver para crer? Hoje, tem muitas empresas que eu conheço, principalmente do mercado financeiro, que usam como autenticação ou validação de transações milionárias uma videochamada. É feita uma videochamada com o CFO e é autorizada a transferência do analista financeiro de milhões. Mas e deepfake? E deep voice? Será que a autenticação baseada em voz e rosto, sendo que eu mesmo acreditei que o canguru no aeroporto, um vídeo de extremamente famoso que foi até para a TV, era real? A minha esposa virou para mim e falou assim: Céu, por que um canguru ia estar no aeroporto? Eu falei: ele era de suporte emocional. Então, eu que trabalho com isso, eu estou tendo uma dificuldade imensa. Quando eu rolo o feed do meu TikTok, eu vejo vários vídeos, eu gosto muito de vídeo de bichinho. E eu percebo que eu estou horas assistindo vídeos de gatinho de IA. Então, eu mesmo estou tendo dificuldades como um ser humano para reconhecer padrões que indicam:
Ah, mas olha a boca. Eu descobri agora que a propaganda da Trivago, eu sempre odiei um cara tem um dente. Eles colocaram 60 mil dentes na boca da propaganda do cara da Trivago. Ele tem dente até aqui, assim. E eu sempre olhava aquela propaganda da Trivago e falava assim, gente, por que escolheram um ator com um dente esquisito desse? Por que ele botou essas lentes estranhas? E eu e a minha esposa, toda vez que... eu me recuso a pagar a Amazon para não ter anúncios, sendo que eu já pago a Amazon. Eu me recuso. Então, eu assisto os anúncios. Portanto, eu ficava ali naquela propaganda da Trivago, olhando os dentes daquele cara. E agora eu descobri que é tudo IA. Todas as propagandas da Trivago são IA. No caso da Trivago, se você olhar a boca, realmente dá para perceber. Mas você está lá assistindo, descontraído. E é assim que os atacantes atuam. Será que a gente está toda hora, o nosso cérebro está toda hora treinado para olhar a boca do vídeo o tempo todo? Cara, a gente está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. E é por isso que pessoas inteligentes caem em golpes. E agora a gente tem um problema ainda maior, que as IAs têm injection e prompt, e RAG, poisoning, e vai sigla pra caramba, dentro das próprias learning machines. Hoje, o meu analista pode receber um PDF, jogar esse PDF numa IA, esse PDF tem dentro dele um texto, por exemplo, em tamanho 0, que roda um comando, ele pode jogar numa IA, ou até mesmo baixar, clicar sem querer, e instalar um malware em questão de segundos, e treinar a IA para compartilhar isso com milhões e milhões de pessoas. E eu tenho devs que hoje abrem a cloud de um lado, né? Abrem um chat GPT do outro, e codam, e codam, e codam, e codam, copiam e colam. Eles leem. Será que, de verdade, a gente resolve um problema, que é fazer mais com menos e mais rápido. E a gente cria outro, validação e verificação humana. Então, será que dentro daquele código, o meu dev está apto? Será que ele conhece a sigla, o ASP Top 10? Será que ele já ouviu falar? Tenho certeza que na faculdade foram 2 horas de aula. O ASP Top 10, SQL Injection, 2 horas de aula. Então, será que meu cara ali, meu dev, está preparado para reconhecer, de fato, um comando malicioso dentro de um código que foi gerado em 90 segundos ou menos por uma IA? Tenho certeza que não, pessoal. E é isso. Um atacante atingindo 10 mil, e aqui eu fui muito otimista, porque esse número é muito maior. Eu tenho hoje um OSINT automatizado e um perfil completo do nosso CEO das nossas empresas em 90 segundos. Eu descubro rapidamente agora como a gente faz spear phishing. O spear phishing antes era um trabalho. Entra no LinkedIn, descobre se o cara tem CNPJ, vai lá, tenta pegar documento, e vai. Agora não. Agora eu descubro e traço o perfil para um spear phishing em segundos. E a minha equipe está preparada para reconhecer um golpe? Como que eu resolvo esse problema, Cel? Você está me deixando assustado, mas como que eu resolvo esse problema? Perfil de confiança. A IA já vai ver o tom certinho, mapear o tom, a hierarquia, a linguagem preferida, já vai me trazer um pretexto e já vai escalar e enviar milhões de phishings, milhares de phishings automatizados. Então, eu tenho aqui uma taxa de sucesso de mais de 340% em 2024. E o Mitnick, como eu havia dito, levava dias para conseguir traçar um perfil. E ainda mais numa época que a internet não era como é hoje. A autenticação cognitiva morreu. Como eu havia dito,
Nós temos voice cloning. Como que eu vou fazer uma verificação e confiar que aquela chamada ela é real? Será que eu tracei uma palavra de segurança? E por que que dentro do meu processo, uma pessoa pode autorizar milhões para transferir? Como que eu convenço um executivo e um board que ele não pode ter um acesso privilegiado na máquina dele só porque ele quer? Como que eu convenço que ele não pode ter uma exceção de liberação de USB porque ele é executivo? Será que se eu colocar esse cara para viver uma crise e sentir um dia como é uma crise de cibersegurança, ele não vai começar a ter um olhar diferente? Pessoal, conscientização é um marketing da nossa área para convencer pessoas a investirem mais em conscientização, porque, de fato, a conscientização não é ainda uma pauta executiva. É muito fácil você sentar na mesa e defender uma troca de DLP. É muito fácil você sentar na mesa e defender que eu preciso de um XDR melhor. É lógico, é binário, é 0 e 1. É ou não é? E conscientização? Eu não consigo instalar um XDR na cabecinha das pessoas ainda. Conscientização leva tempo. Conscientização leva estudo, teste e erro. E acerto. Mapear os perfis da minha empresa para saber como eu irei comunicar. E hoje, nas cadeiras de conscientização que eu conheço, quase todo mundo era da TI ou de cyber. Não são pessoas comunicativas, em sua grande maioria. São pessoas que preferem ficar na caverna. E aí, do nada, elas têm que ficar em pé e dar uma palestra em um auditório, porque o diretor disse que agora é papel dessa pessoa cuidar de conscientização. E aí, além da pessoa escrever política de segurança, revisar política de segurança, uma pessoa que não está preparada, que morre de vergonha de falar, que treme se entrar nesse palco, é responsável por conscientização. Então, será que uma pessoa dividindo em 1000 outras tarefas consegue dar conta de conscientizar de 100 a 30 mil pessoas? Não dá, gente, não é escalável. Além de nós estarmos em uma tendência que o alvo também está deixando de ser só a pessoa. É a IA que ele confia cegamente. Eu tenho aqui atualizado no ASP LLM Top 10. Olha que loucura que a gente está falando. O ASP LLM Top 10. Riscos mapeados aqui para nós analisarmos relacionados à injeção de código malicioso dentro das IAs. E é algo que a gente não olhava anos atrás. Tudo cresceu muito rápido. E cada dia nasce uma IA nova, diferente, melhor, mais bem treinada. Consequentemente, quem pensa do outro lado da moeda também está treinando as IAs. Tanto próprias, quanto públicas. E o meu colaborador, ele vai confiar cegamente nesse assistente pessoal que ajuda tanto em sua produtividade e vai jogar um documento confidencial, sim, porque ele tem uma reunião daqui 10 minutos e o Manus cria uma apresentação para ele. Ele não tem mais que ficar no PowerPoint, slide por slide, hora por hora. Ele joga lá rapidamente um texto, escreve qual que é a identidade visual da empresa. Já treina essa IA para entender a identidade visual da empresa. E gera, no que ele levaria talvez dias
para pensar se a letra... Gente, eu odeio mexer em PowerPoint. Se a letra tá certa, ele vai jogar lá, o Manus vai gerar em segundos a apresentação para ele. Mas será que toda e qualquer apresentação pode ser colocada lá? Ele sabe disso? A gente precisa treinar humanos para detectar o que a IA tornou indetectável. Eu tenho aqui o modelo de treinamento aqui, né? A gente sempre fala, desconfie de e-mails suspeitos. Aí a IA gera e-mails indistinguíveis do real. Aí eu vou treinar o meu colaborador, verifique o remetente. Ele usa um domínio quase idêntico, usando BEC, Business Email Compromise. A gente fala, não passa a senha por telefone. Aí vem a IA, deepfake de voz com a voz da chefia. Aí eu falo para o meu colaborador, se parecer legítimo, confirma. O deepfake confirma. E eu falo para ele, treinamento anual obrigatório. Sendo que 68% das pessoas que fizeram o treinamento, mesmo assim caíram no phishing de novo. Então, Céu, me dá alguma solução, cara. O que realmente vai funcionar nesse problema? O processo e não a percepção. Eu preciso de canais alternativos e independentes. Eu não posso confiar em uma call de transferir dinheiro ou aprovar um projeto. Eu preciso que a fricção seja proporcional à urgência. E eu gosto muito disso aqui. O criminoso não se aproveita muito da questão da urgência? A gente tem que convencer o board de quanto mais urgente, mais processo. Canal de reporte sem vergonha. Eu preciso medir a taxa de reporte. Quem reporta é herói, porque se eu não tenho a taxa de reporte, eu não sei se as pessoas estão entendendo engenharia social, phishing e outros tipos de riscos associados à cyber ou privacidade de dados. E muita gente nem mede essa taxa de reporte. E faz phishing para cumprir protocolo. Mas o que eu faço com isso? E os ofensores repetidos? Ah, Céu, mas a minha Microsoft está super configurada que não recebemos phishing. Só que aí o colaborador abre o e-mail pessoal no mesmo computador e clica no phishing no Gmail dele, cara. Simulação contextual. Eu preciso ter uma simulação que tenha contexto. Eu vou enviar um phishing lá de uma promoção de o cupom da Cacau Show? Também vou. Mas eu preciso ter níveis estruturados e uma agenda de um cronograma de phishing que também olhe, por exemplo, se a empresa fez uma comunicação no Instagram de que, por exemplo, foi para a Bolsa de Valores, o criminoso também vai olhar isso, vai gerar um ataque personalizado usando a comunicação da Bolsa de Valores. Então, eu preciso sim ter phishings com nível mais baixo, mas phishings extremamente direcionados. O Zero Trust para as máquinas existe há mais de 10 anos. Mas também tomei a liberdade de criar outro tema, assim como Social Engineering as a Service. E o Zero Trust humano. A gente só confia. Confia que a galera está entendendo o treinamento. Confia que aquele vídeo obrigatório do onboarding ele assistiu. Confia que o quiz que ele respondeu ele não usou IA. Confia que o cara não estava dormindo na palestra, estava em outro mundo. Confia que aquela comunicação que a gente enviou anos atrás ainda está na cabeça das pessoas.
a gente precisa começar a aplicar o Zero Trust humano. A conscientização ela precisa ser contínua. Eu preciso criar Never Trust the Channel. Então, eu não posso ali simplesmente ter um canal, como eu disse, de autorização. Eu preciso de código-palavra, canal out of band para decisões críticas. Assim como eu tenho palavras-chave. Urgência é igual fricção, como eu havia dito. Então, a gente precisa criar fricções em sensos de urgência. A gente precisa remover decisão humana de onde é mais vulnerável. Então, nenhum colaborador autoriza transferir milhões. E cultura de reporte. O Mitnick não precisava de Zero Day. E o atacante de 2026 não precisa de um malware. E é por isso que os gatilhos são os mesmos de 78. Treinar percepção é insuficiente. E o Zero Trust humano, galera, não é paranoia. E é por isso que nós precisamos ser a mudança que a segurança precisa. Se nós não levarmos, é quase uma questão religiosa mesmo. Você chegar... Já ouviu a palavra da segurança hoje? Eu posso entrar aqui com essa política na tua casa? Ô CEO, deixa eu entrar com a palavra da segurança no teu escritório, por favor. E a gente tem que, quase que incansavelmente, colocar a segurança como uma mudança dentro da empresa. E é nosso papel, galera. Ah, mas treinamento é do RH. A bucha é nossa, porque no fim das contas, se a empresa for atacada, é a nossa reputação, é o nosso cargo e a empresa que a gente trabalha que vai ter prejuízo no final das contas. Então não é responsabilidade do RH treinar coisa nenhuma. O RH lá sabe o que é deepfake. Sejam a mudança que a segurança precisa. Se em 78 as pessoas não precisavam de um vírus para transferir milhões, em 2026, o atacante, lembrem-se disso, não precisa de um malware. Muito obrigado e estou à disposição, galera.